A gente tinha um temor de ficar mais cara, não ficou para quem encomendou de criança. Então R$30 ficou a camisa do Jeep. Quem puder já acertando, a gente segurou para passar o cartão até sexta-feira passada, que foi 28. Aí eu fui lá todo feliz passar o cartão, passei o cartão e pensei assim, dei uma desperto para cima do cartão, né? E aí o que aconteceu? O cartão foi mais esperto que eu. Não ficou para o próximo mês da fatura. Já está vindo esse mês. Dia 5 já vem a primeira das camisas e é um valor enorme. Então quem puder já acertar a sua camisa esse mês, quem for dividir, divida. Quem não tiver condições de pagar tudo, quem tem família grande, quem pediu 2, quem comprou 3, faça do jeito que você puder. Mas quem puder já acertar dia 5 de setembro, vai nos ajudar muitíssimo, sem sombra de dúvida, porque a fatura já vence dia 7. 7 de setembro, a prorroga para o dia 8, porque é feriado. Então a blusa do Jeep, R$30. Blusa da igreja, a preta com inscrição azul, também fizemos, sobrando, fizemos muitas. Eu peguei os tamanhos dos irmãos, dos obreiros, do pessoal do Ministério de Louvor, do pessoal que tem oportunidade. Então vai ter blusa sobrando. Então quem quiser a blusa da igreja também, a preta, escrito de azul, será R$30, mas aí você pode adquirir agora, depois, enquanto tiver. Nós compramos para a da igreja, nós mandamos fazer 22. Então tem bastante camisa. A da igreja, a do Jeep a gente fez sob encomenda. Então a do Jeep, quem não pediu, não tem como pedir mais. Só se houver uma desistência e tal, mas isso não costuma acontecer. Do Jeep a gente sempre pede a mais, todos os anos. Teve anos de eu pedir 20 a mais. Esse ano não, esse ano a gente fez um pedido, uma encomenda exclusivamente de quem nos passou as medidas. Então não tem como mudar de ideia, não tem como falar assim, eu esqueci. Agora não tem mais jeito, infelizmente, tá bom? Então blusa do Jeep, blusa da igreja estão disponíveis. E eu acredito, hoje é terça-feira, até sexta-feira eu vou lá fazer a prova. E semana que vem as blusas estão aí com a gente, querendo Deus. Amanhã, não sei se vem alguém aqui na igreja, se tem ensaio, vou deixar anunciado. Amanhã começa uma obra aqui na igreja no sistema de som. Então vai mexer aqui em tudo, vai mexer aqui em cima. Eu creio que domingo a gente tem um som novo. E vai ser um som que a gente vai falar glória a Deus, você vai entender glória a Deus. Porque do jeito que está, a gente está falando glória a Deus, você está entendendo aleluia. Não sei se os irmãos observar, aí atrás está ruim, eu fico aí atrás às vezes mexendo. Não está legal, não está bom. E aí a gente contratou uns técnicos profissionais, vieram aqui no sábado, depois da consagração, olhou e falou, o som de vocês é bom. As caixas que são amadoras, não prestam. Aí a gente vai reformar todas as caixas, vai fixar aqui no teto a caixa, vai pintar de branco, vai ficar bonitinho, e os retornos vão ser todos reformados. Então eu creio que domingo a gente tem um som novo, audível, né? A fé vem pelo ouvir, e tem que ouvir bem. Não pode ser aquele som que fica batendo no nosso ouvido. Do jeito que está aqui, o pregador grita, o Ministério de Louvor cantando com 6 vozes, mistura tudo. E a explicação foi essa. A gente não tem alto-falantes, tweeters, drivers, com qualidade para poder fazer essa separação. Então amanhã começa, se tiver ensaio, se tiver algum encontro, que deixa o templo livre, que eles vão estar trabalhando aqui amanhã, quinta, sexta, talvez até sábado, mas amanhã, quinta e sexta é certo que estarão trabalhando aqui. Amém? Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. É uma passagem, eu nunca preguei. Tem passagem que a gente já pregou 20 vezes, 10 vezes, mas essa eu confesso que nunca preguei, mas já cantei louvores a respeito dela, e é algo que toca muito o meu coração, essa passagem bíblica. Eu pedi que fosse colocado na revista e atualizada, diferente da sua e da minha, com intenção. Nós vamos explorar as expressões que estão na revista e atualizada, considerei mais precisa do que a nossa, que é a revista e corrigida. Então se você puder acompanhar aqui comigo, eu lerei o 9 e o 10 apenas. Vamos lá? Diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição.
e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, irmãs, essa é daquelas passagens bíblicas interessantíssimas. O livro de Crônicas, o livro das Crônicas, ele começa trazendo genealogias em cima de genealogias. Se a gente voltar alguns capítulos, você vai ver que tem genealogias aqui com mais de 500 nomes. Mas quando chegou nessa passagem de 1 Crônicas, capítulo 4, a palavra de Deus, ela traz um destaque sobre um homem chamado Jabes. O versículo 9 da revista atualizada, põe no 9 por favor. O versículo começa de trás para frente. Ele começa falando do final de Jabes. No começo ele fala do final, e no final ele fala do começo. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Isso foi o final dele. Mas olha o que foi o começo. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Imagina, desde pequeno, você pegar uma criancinha e falar assim: olha, seu nome vai ser dor. Criancinha, seu nome vai ser dor. Isso aconteceu com Jabes. Muito provavelmente a mãe, não sabemos, a Bíblia não dá detalhes, mas muito provavelmente a mãe teve um parto, uma gravidez, e ela deu à luz num momento difícil. Sabe aquele parto difícil? 10 horas de trabalho de parto, 12 horas de trabalho de parto, a mulher quase que não está mais aguentando, sofrendo, sentindo dor, e por fim, a mulher já está lá quase que pedindo a morte, de tanta dor que ela está sentindo, e aí está se cumprindo cabalmente o que a Bíblia diz, né? Vai multiplicar as dores de parto, e a mulher está sentindo dor, e quando a criança nasce, a única coisa que ela se lembra é daquele momento de dor que ela teve, e ela olha para a criança e vai dizer assim: vai se chamar Jabes, porque com dor eu dei a luz. O nome Jabes, ele significa dor. O próprio nome Jabes significa dor. E aí você imagina uma criança desde pequena, já nascer, ser batizada com o nome alusivo, com referência à dor, crescer e ter sobre a sua vida o estigma de ser chamado dor. Mãe, pai, irmãos, vizinhos, lá vem o garoto da dor. Lá vem aquela criança do sofrimento. Lá vem aquela criança que causou dor. Na cultura judaica, o nome, ele tem essa coisa de representar algo relativo à própria pessoa. Nós sabemos disso. Deus, quando vai falar com Abrão, ele dá um novo nome e fala que é Abraão, porque ele muda o nome. Deus vai falar com Jacó e fala: você não vai chamar mais Jacó, agora você vai chamar Israel. Porque na cultura judaica o nome, ele tem um peso de trazer um próprio significado à pessoa. E aí nós vemos Deus mudando o nome de pessoas para mudar histórias. E aqui nós temos Jabes já nascendo sob uma história pesada, dor. E muitas vezes a nossa vida, se a gente olhar para trás, se a gente olhar tudo que a gente já viveu,
se a gente for observar as experiências que tivemos desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. Talvez você vai se lembrar de dor, talvez você vai se lembrar de dificuldade. Alguns que estão me ouvindo podem se lembrar de fome, outros podem se lembrar de rejeição, alguns podem se lembrar de abusos, e muitos podem se lembrar de arrependimento. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe um Deus na nossa vida que não importa o que a gente passou até o dia de hoje, não importa o que a gente enfrentou até o presente momento, porque Ele tem uma história para mim e para você. Não importa o que o seu nome venha significar, não importa o peso, o apelido que a sua família pôs sobre você, que a sua vizinhança, que a terra onde você nasceu te classificou. Certa feita, Filipe e Natanael, numa conversa, eles falam a respeito de Jesus. E aí falam a respeito da terra de Jesus. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? E aí um responde para o outro: vem e vê. Vem ter a sua própria experiência com Deus. Vem ter os seus próprios momentos com o Eterno. Vem ter os seus próprios momentos com o Criador. Eu vejo pessoas dizendo isso: não vai dar. E tem pessoas que se apossam dessa palavra. Eu vejo pessoas dizendo: você será infeliz, isto não vai dar certo, para isto não tem jeito. E tem pessoas que se apossam dessa palavra de derrota. E eu vejo muitos se apossando dessa palavra pesada, negativa. Mas o evangelho que nós temos conhecido, o Jesus que tem se revelado a nós, o Deus que tem sido o nosso Deus e nosso Senhor, Ele vem dizer que para tudo e para tudo tem jeito. Aleluia! Para toda e qualquer situação tem jeito. O que não pode é eu e você que está me acompanhando pela internet, se apossar de uma palavra negativa. Se você parar para pensar, uma palavra enviada pelo inimigo, a gente tem muito mais facilidade para recebê-la do que uma palavra enviada por Deus. A palavra que Deus envia, muitas vezes ela vai encarecer que o seu coração tenha fé, porque a gente não anda por vista. Aquilo que Deus tem nos prometido é através da fé. Mas aí vem o inimigo, ele dá uma palavra, ele joga uma semente contrária, ele lança uma seta contrária, ele lança um dardo inflamado. E muitas vezes o inimigo facilmente ele consegue dissuadir o nosso coração. Muitas vezes facilmente ele consegue tirar a nossa atenção, trazer tristeza para a nossa vida. E Deus fala de um jeito, de outro jeito, de uma forma, de outra forma. Você vem no culto, Deus fala. Você liga o louvor, Deus fala. Você abre a Bíblia, Deus fala. Mas muitas vezes a gente se apossa muito mais do que aquilo que o inimigo diz, do que aquilo que o Senhor está falando. O inimigo sempre vai dizer que você vai perder, que você não vai conseguir, que você não é nada, que nós não somos ninguém, que tudo vai dar errado, que você é dor. Aleluia. Mas o versículo 9 vai dizer que apesar da mãe dele ter dado um nome de dor, o versículo 9 vai dizer que Deus tem uma nova história. Aleluia. Jábios foi dor? Não. Jábios foi o pior? Não. Jábios foi o mais ilustre dos seus irmãos. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Ilustre é o mesmo que louvável.
distinto, que tem destaque. Guarda isso no seu coração essa noite. Ele nasce num estigma negativo. E quantas pessoas falam o mesmo de você? Quantas pessoas já falaram o mesmo de você? Mas no final da história dele, a Bíblia vai dizer que ele foi o mais ilustre dos irmãos. Aleluia! Significa que ele não se apossou dessa palavra de dor. Significa que ele não se apossou dessa palavra de derrota. Significa que ele não se apossou da experiência que impuseram sobre a vida dele. Ele foi ter a sua própria experiência com o Senhor. Aleluia! Eu vejo pessoas contando testemunho dos outros. Eu vejo pessoas contando bênção que viu na televisão, que viu no YouTube, que viu num vídeo. Eu quero te dizer que Deus tem experiências, Ele quer ter experiências contigo. Ele quer que você conte as suas bênçãos. Muitas vezes uma porta se fecha, é Deus querendo tratar contigo. É Deus querendo ter uma experiência contigo. Muitas vezes as coisas não acontecem como a gente está esperando. É Deus te chamando para perto dEle. Muitas vezes vem uma palavra de dor. É Deus te chamando para perto dEle, para te dar uma experiência positiva com Ele, para falar o teu coração, para trazer revelação, para te dar visão. Mas se a gente se apegar somente aos problemas, se a gente se apegar somente à dor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Toda porta fechada, o servo de Deus verdadeiro, ele fala assim: eu tenho que orar mais, e ora. Toda palavra contrária, toda tristeza que vem contra a vida dele, o servo de Deus verdadeiro, ele fala: eu tenho que buscar mais, e ele busca. Toda situação que acontece que dá um susto, o servo de Deus fala assim: verdadeiro, eu tenho que vigiar mais. E ele vigia. Mas tem muita gente por aí, irmãos, que vem uma tristeza, ele cai. Que cai alguém do lado dele, ele cai também. Que ele ouve um boato, ele cai também. Que ele ouve uma situação, ele tropeça também. Qualquer coisa é motivo de derrubar. Qualquer coisa é motivo de tropeçar. Mas crente que é crente, tudo que acontece faz ele buscar mais, faz ele orar mais, faz ele vigiar mais. Eu te pergunto nessa noite: as situações têm feito a gente orar mais? As situações têm feito a gente buscar mais? As situações têm feito a gente vigiar mais? Já viu crente assustado? A coisa mais linda do mundo. Crente assustado, irmãos. Caiu um poste a 20 centímetros do lado dele. Ele glorifica, ele exalta, ele fala em mistério, ele dobra o joelho e ora mais, e busca mais, e vigia mais. É isso que a gente está precisando. Olhar para situações e falar: é Deus querendo que eu busque mais, é Deus querendo que eu vigie mais, é Deus querendo que eu ore mais, é Deus querendo que eu esteja mais na presença dEle. E aí Jabes, no versículo 10, ele vai mostrar por que ele foi ilustre. Que ser ilustre, você pensa assim: o Bolsonaro ele é ilustre, o Gabigol ele é ilustre, não sei mais quem é ilustre. Aonde eles vão, eles são abraçados, eles fecham aeroportos. Ilustre diante de Deus não são essas pessoas. Jabes, ele foi ilustre pela sua oração. Olha como ele ora: ó Deus de Israel, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele começa clamando: tomara que me abençoes. Aleluia. Ele reconhece que nós somos carentes da bênção de Deus. A bênção de Deus não é mimo.
A bênção de Deus não é para quem está errado, que precisa de alguma bênção para ficar certo. A bênção de Deus é uma necessidade na nossa vida. Provérbios 10:22 vai dizer assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas nem preocupações. A bênção de Deus, quando você se dobra perante o Senhor e pede a bênção dele, você está reconhecendo que não é possível pelo seu próprio esforço, que não é possível pela sua própria vontade, que não é possível pela sua própria força. Quando você se dobra diante do Criador e clama pela bênção dele, você está reconhecendo que só ele pode te abençoar. E que urgência, irmãos, que necessidade de nos entregarmos como Jabes se entregou. Ó Senhor, eu preciso, eu necessito. Pai, por favor, abençoa-me. Aleluia. Nós já somos abençoados, é verdade. Você abre a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e ela está repleta de bênçãos. Mas dia após dia, a gente precisa se dobrar e pedir para ser abençoado. Ser abençoado não é comprar carro. Isso também é ser abençoado, mas não é esse o nosso intuito. Ser abençoado não é encher o bolso de dinheiro. Ser abençoado é Deus olhar para você e saber quem é você. Ser abençoado é quando o inimigo, ele olha para você e fala assim: eu sei quem é você. Aleluia. Como o inimigo olhou, os filhos de Sebas estavam repreendendo, e ele fala assim: eu sei quem é Paulo, mas você, eu não sei quem você é. E deu um couro nele. Quando você passa, o inimigo olha para você e sabe quem você é. Quando você passa por um lar atribulado, quando você visita um lar atribulado, quando você vai ser luz em meio às trevas, o inimigo olha para você e sabe quem você é. E a Bíblia diz que aquele que resiste, o inimigo foge. Se sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu preciso clamar pela bênção de Deus na minha vida. Eu preciso clamar pela mão de Deus voltada sobre a minha vida. Isso é em tudo. Em uma palavra que eu der, em uma porta que eu entrar, num transporte que eu ingressar, na minha vida diária, no meu fôlego de vida, na água que eu bebo, no alimento que eu me alimento. Nós precisamos da bênção de Deus. E Jabes foi concebido em meio à dor, muito mais ele foi concebido no estigma da dor, ele foi concebido no nome negativo, mas ele não deixou se determinar a vida dele. Você está deixando as coisas determinar quem você é? Você permite que as situações determinem quem você é? Você permite que as tristezas determinem quem você é? Você permite que as perdas determinem quem você é? Deus está dizendo nessa noite: não é isso que determina o que você é. É o seu relacionamento com Deus que determina quem você é. Ah, mas eu perdi meus pais. Uma vez eu vi uma pessoa falando: eu e meus irmãos fomos dados igual o cachorro. Sabe quando nasce 10 cachorrinhos assim? 2 para cá, 1 para lá, 3 para cá, 5 para cá. Eu fui dado igual o cachorro. Eu vi uma pessoa falar. Mas não importa se a pessoa... É feio falar assim, né? Foi dado igual o cachorro, mas a pessoa falou desse jeito. Usou essa expressão. Não importa se a pessoa foi dada igual o cachorro. O importante é que existe um Deus que muda panoramas. Existe um Deus que pega aquele que era o da dor e torna ele o ilustre. Aleluia. Tem pessoas que não tiveram casa. Tem pessoas que não tiveram família. Tem pessoas que não tiveram uma cama. Tem pessoas que muito mal tiveram um alimento. Não importa. Jesus tem um nome ilustre para a sua vida. Aleluia. Jesus tem uma família ilustre para você. Jesus tem um ministério ilustre para você. Ele tem um dom ilustre para você. Ele quer te usar de forma ilustre, destacada, abençoada. Mas você tem que receber isso. A gente tem que deixar o coitadismo de lado. A gente tem que deixar o peso de lado e receber isso na nossa vida que o Senhor tem para nos dar. Número 2.
além de rogar a bênção, vou ver daqui, ele pediu assim, que alargues as fronteiras. Como eu gosto dessa expressão, ampliar tendas, alargar fronteiras. Ele orou: tomara que me abençoes e alargues as fronteiras. Sabe o que ele está pedindo aqui? Vontade, oportunidade de Deus realizar maiores propósitos na vida dele. Você tem coragem de orar dessa forma? Largue as minhas fronteiras. Você vai para onde Deus te mandar? Você tem coragem de ir aonde Deus te encaminha para você ir? Você tem coragem de desempenhar aquilo que Deus tem para você? Ele está orando: alargue as minhas fronteiras. Não é só trabalho, não é só porta de emprego que ele está orando, em outra versão, da ideia das terras dele, do trabalho dele. Mas aqui ele está falando das oportunidades. Eu não nasci só para ter isso. Eu não nasci só para ser um homem da dor. Eu nasci para ter mais e para fazer mais na presença do meu Deus. Aleluia! Alargues as minhas fronteiras, Senhor. Que minhas fronteiras passem dessas portas, minhas fronteiras passem dessas paredes, que nossas fronteiras passem desta rua, que nossas fronteiras passem deste bairro, que nossas fronteiras partem e vão embora e vão em frente. Aleluia! Mas se a gente ficar num conforto, se a gente pegar o Espírito Santo e encaixotar ele, enlatar ele, ele é sujeito, ele não vai nos obrigar. Se a gente pegar o dom, eu sempre falo isso, pegar a pá mecânica, cavar bem fundo, Dudu, jogar lá dentro, jogar terra e concretar em cima, Deus vai respeitar a sua decisão. Mas se você tiver um coração ensinável, se você tiver um coração aberto, eu quero profetizar nessa noite: Deus vai alargar as suas fronteiras. Você recebe isso nessa noite? Deus as tuas fronteiras. É físico, é espiritual, é financeiro, é trabalho, é ministério. Deus vai alargar as nossas fronteiras. Isso aconteceu com Jabes. De um pobre coitado, com nome de dor, ele se tornou ilustre. Deus quer alargar nossas fronteiras. E aí ele no 3 ele vai dizer assim: que seja comigo a tua mão. Muitas vezes, quando a gente vai onde Deus manda a gente ir, quando Deus alarga nossas fronteiras, a gente não pode ir só. Imagina que Deus te enviou. Imagina que você está no local falando do amor de Deus. Sozinho você não pode. Sozinho eu não consigo. Que seja sobre nós a mão do nosso Deus. A gente pode ter uma estratégia de orar mais. A gente pode ter uma estratégia de ler mais, de fazer cursos, de se preparar, de preparar uma mensagem, de ir no grego, no hebraico, no aramaico, na Septuaginta, aonde for. Mas a melhor estratégia é ter a mão de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! A melhor estratégia para falar do amor de Deus é ter a mão dele sobre nós. A melhor estratégia para testemunhar, para ganhar uma alma, para falar de Jesus, é ter a mão dele sobre nós. Você tem a mão de Deus sobre a sua vida? Ou você só vai na sua força? Ou você só confia na sua própria força? Ou você só confia no seu próprio eu? Ou você só confia nos seus próprios dons? Deus está dizendo: que a minha mão seja contigo. Aleluia. Significa que às vezes a gente vai ter medo, às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente vai sentir o peso, às vezes a gente vai sentir o cansaço. E é nessas horas que você vai sentir a mão de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Eu tenho um episódio, vários episódios, que eu senti a mão de Deus na minha vida. Obrigado, meu irmão. Pode deixar aqui na frente mesmo. Muito obrigado. Eu estava contando isso para os irmãos, para o Eduardo e para o Vitor, eu acho, lá na Penha. Eu não era casado ainda. Eu dava aula lá aos domingos na igreja lá do pastor José, na escola bíblica.
E eu fui, num domingo, a gente saía daqui, Fabiana, a gente namorava ainda. A gente saía daqui umas 3 e pouca da tarde aos domingos, e ia para lá. E meu pai tinha um chevetinho, alguns irmãos vão lembrar, que foi do pastor Alexandre. Ele reformou, ficou novinho. Mas carro velho é carro velho, né? Se reforma, ele continua sendo carro velho. Nunca vai deixar de ser. Num desses episódios, eu e Fabiana, e eu gosto de andar, irmãos. Quem anda comigo sabe, eu gosto de correr um pouquinho. Aí eu vou na Avenida Brasil a 100, 120 com um chevetinho, tudo tranquilo. Quando chega lá na Penha, que eu subo o morro, que eu faço a curva, a roda sai e cai no chão. Te falei isso, não falei? Aconteceu várias coisas, mas eu virei para a Fabiana e falei assim: se acontece isso a 120 na Avenida Brasil agora, não tinha sobrado nada. Cinto de segurança o carro não tem, né? Nota de segurança esses carros velhos não tem. É ferro puro, você bate, ele não recebe o impacto, ele te joga para frente, né? É morte na certa. Eu senti naquele dia a mão de Deus sobre a minha vida. Nesses momentos, nesses detalhes, você percebe o quanto Deus está cuidando de você, o quanto Deus está cuidando da sua vida. Quantas vezes você não viu, você deu o sinal, o ônibus passou direto, e fala assim: vou denunciar esse motorista. Aí você não sabe se o ônibus foi assaltado, se ele bateu, se aconteceu uma série de coisas. Nos detalhes, a mão de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. A mão de Deus tem que estar sobre nós. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o nosso dom. É claro que tudo isso é importante. Deus não vai lidar com pessoas fracas apenas. Deus não vai lidar com pessoas covardes. Ele vai ensinar as pessoas a ter força. Mas no momento da nossa fraqueza, você vai sentir a mão de Deus sobre a sua vida. Seja conosco, Senhor, a tua mão. Seja conosco, ó Pai, quando estivermos nas ruas, levando a tua palavra, quando falarmos do teu amor, ó Pai, seja sobre nós e seja conosco a tua mão. E ele vai concluir dizendo assim: já estou terminando. Ele vai concluir assim: que não me sobrevenha a aflição. E aí a passagem vai terminar. E o Senhor lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Você acha que ele ficou isento de problemas? Que não me sobrevém a aflição e Deus concedeu o que ele tinha pedido? Eu tenho outro pensamento sobre isso. Quando o seu foco está em Deus, quando o seu foco está no Senhor e naquilo que ele tem colocado sobre a sua vida, não significa que você está isento de problemas. Mas você conhece aquela passagem que fala: o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar em lugares altos. E aí a gente interpreta que é acima dos problemas, acima das tribulações, como aquele louvor diz, acima das decepções. Significa que nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por momentos difíceis, mas o peso deles não será o mesmo. A influência deles não será a mesma. Que não me sobrevenha a aflição. E o Senhor talvez tenha respondido assim: que a aflição não seja suficiente para te abater, que a luta não seja suficiente para te atingir, que a luta não seja suficiente para te matar. Porque a aflição todos vamos passar, dificuldades todos vamos passar, mas Deus vai nos sustentar. A mão dele vai estar sobre nós, nossas fronteiras vão estar expandidas, mas ele vai nos sustentar. E Deus concedeu tudo que ele tinha pedido. Essa é a oração de Jabes. Ele pede a bênção, ele pede as fronteiras, ele pede a mão, e ele pede para ser isento da aflição. E eu termino com
com uma ilustração que um pastor sempre contava. Depois do culto, o irmão chegou: pastor, eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais aguentando, pastor. Minha mulher não quer nada com Jesus. Meus filhos estão todos desviados. Minha casa está uma confusão. Só tem problema dentro de casa. Eu não estou mais aguentando, pastor. E o pastor diz para ele: meu irmão, entre em oração. Começa a clamar ao Senhor pela sua família, por sua esposa, por seus filhos. E aí no domingo seguinte, o pastor encontra esse irmão novamente. E o irmão já não vai falar com ele, o pastor vai falar com o irmão. E o pastor fala assim: irmão, como é que estão as coisas? E ele responde assim: pastor, eu comecei a buscar o Senhor a semana toda. E o pastor fala: como é que estão as coisas? Ele fala assim: minha mulher está um problema, minha casa está uma confusão, meus filhos estão todos desviados, mas Deus vai dar vitória, aleluia. Quando ele está buscando, o peso é diferente. Quando ele está diante de Deus, o peso é diferente. Quando o coração dele está voltado para o Senhor, o peso é diferente. Não me sobrevém a aflição, não me sobrevém o peso da aflição. E o Senhor escutou Jabes. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh glória. Não faltou confiança em Jabes. Não faltou abertura para as bênçãos de Deus. E não faltou humildade. Havia um peso sobre o nome dele.